Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Antônio, vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. Vamos fazer o vídeo de hoje, né? Fico contente que tivemos um número maior de visualizações nesse último vídeo. Ganhamos mais um inscrito no canal. Meu obrigado a vocês e vamos em frente, né, para fortalecermos o canal cada vez mais. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouco na ótica, né, analisando o mercado tradicional. Vamos fazer primeiramente aquela análise que a gente faz rapidamente, né, vou fazer rapidamente hoje, no gráfico do Bitcoin, analisando o gráfico diário, vendo, né, em que situação nos encontramos no momento. E depois vamos passar para a análise do mercado tradicional. Meu grande amigo Adonai aí colocou nos comentários aí para a gente poder fazer um vídeo fazendo um comparativo, né, tentando ver uma relação entre a queda, né, o período de crise entre 2007 e 2009 e o momento atual que a gente vivencia no gráfico do S&P 500. E aí é justamente essa ótica que a gente vai buscar analisar no vídeo de hoje. E no final teremos aquele velho papo, também será rápido e breve, porque acho que a gente vai se alongar um pouco na análise dos mercados tradicionais aí, mas teremos aquele ensino filosófico de sempre, hoje será rapidinho. Então, vamos ao vídeo aí, sem maiores delongas. Trazendo o gráfico do Bitcoin aqui para a tela, a gente vai ver que... Só um minutinho que deu... O Play não está indo. Deixa eu ver aqui, esse aqui. Isso. Aumentar aqui para ficar melhor a visualização. Então aqui a gente vê que estamos no gráfico do Bitcoin, aqui no gráfico diário, dentro daquela faixa, né, do nosso range aí, que acreditamos ser o possível fundo do Bitcoin. Estamos no momento, né, atual, Bitcoin valendo $19.900. Testamos aqui, né, o topo do canal, a média e o topo aqui, ó, o topo do range, o topo do canal, em que se encontra, né, formado pelas LTBs perdidas anteriormente, e testamos a média. Aí batemos cabeça lá e voltamos. A resistência foi forte. E eu vejo com bons olhos o seguinte: a gente bateu lá, tivemos uma queda expressiva e não visitamos a parte inferior do canal, do range aqui, não testamos o suporte, né? E a gente já está vendo aqui um leve movimentozinho de alta. Talvez ele venha, bata a cabeça aqui nessa primeira média aqui para vir depois testar novamente esse suporte aqui. E aí a gente vai seguir dentro desse range aqui, acredito eu, por um bom tempo aí, até, sei lá, dezembro, janeiro, vamos ver futuramente aí quanto tempo ficaremos. Vamos passar aqui agora para a análise do S&P. No S&P temos o seguinte: estamos aqui, né, desde que perdemos o topo histórico do S&P em janeiro deste ano. No presente momento, a gente já caiu do topo histórico até o fundo máximo 24%. 24%? Sim, 24%. Tá? E no momento atual, estamos aí com menos 20%. Recuperamos um pouquinho dessa queda aqui. A gente chegou a querer voltar acima
dessa média aqui, voltando acima dessa média e fixando acima dela, grande chance da tendência de alta retomar, mas, né, foi rejeitado aí o possível rompimento e já voltamos para baixo dela. E no momento estamos em menos 24%. E o que aconteceu lá em 2007, entre 2009? Vamos fazer uma análise aqui. A gente vê que tivemos aqui uma queda expressiva do S&P nesse período. Então, o topo foi aqui, histórico, em outubro de 2007, caiu até março de 2009, ou seja, 518 dias. Isso aí dá o que? É praticamente, deixa eu ver, outubro, novembro, dezembro, janeiro de 2008 a janeiro de 2009, um ano. Fevereiro, março, 1 ano e 4 meses de queda direto no S&P 500. E o S&P, ele derreteu praticamente 57,69%. Foi uma queda assim expressiva, uma queda violenta. Acho que, né, posso estar enganado, mas eu acho que em poucas vezes, se não foi a única vez na história do S&P, que ele caiu assim a níveis tão profundos de queda, 57%, quase 60%, em 1 ano e 4 meses. E a partir daí ele retomou a sua tendência de alta. Né? Uma coisa que me chamou a atenção nesse gráfico aqui é o seguinte, que a partir do momento que ele cai, ele leva 1 ano e 4 meses para começar a sua recuperação, mas a sua recuperação de fato, né, o rompimento do topo histórico dele, a gente põe aqui, ó, a gente vê que, vou colocar uma linha horizontal para a gente mostrar aqui, ó, o rompimento desse topo histórico, ele só vai acontecer, né, o topo histórico ele é perdido aqui em outubro de 2007, ele só é rompido em maio de 2013, ou seja, de 2007 a 2013, praticamente 6 anos para se recuperar, né, dessa queda violenta que teve. 6 anos. Né? Então, para refrescar a memória, essa queda aí foi derivada lá daquela crise, na chamada crise do subprime, né? Em que, né, o mercado já vinha aqui na tendência de alta, e aí ele encontrou, né, em maio de 2007, ele encontrou uma resistência aqui, aí ele veio para baixo, né, e tentou novamente romper, aí foi rejeitado, e aí daqui para cá ele derreteu, e derreteu com mais força a partir do momento aí das crises, né, da crise provocada pelo subprime, e a crise dos bancos, né, a quebra do Lehman Brothers e afetando vários outros bancos dos Estados Unidos e globalmente, pois vários bancos no mundo inteiro, eles compravam títulos, né, norte-americanos, compravam esses títulos aí do subprime americano aí, empurrados por esses bancos norte-americanos, e aí quando você tem a crise se instalando lá nos bancos norte-americanos e eles vendendo esses títulos lá fora, conturbou o mercado global como um todo. Então, a gente vê a gravidade disso, ele levou 6 anos para que o mercado pudesse retomar os patamares, né, de alta histórica e continuar a sua tendência de alta. E daí para frente a tendência de alta foi retomada e, né, bola para frente, vida que segue. Então a gente vê aqui que foi uma crise séria,
né? Derreteu 53%. Agora nós caímos 23%, 24% aproximadamente. E o que eu vejo no momento atual? Eu acho que não deve chegar nesses patamares a que chegou em 2009. Eu fiz algumas análises aqui. Aqui, por exemplo, o RSI ele chegou a bater em 21 nesse fundo aqui. Chegou a 21 o RSI. Para a condição atual, né? 21, e aí aqui ele marcou 656 pontos aproximadamente no S&P. No momento atual, né, em que a gente está, eu fiz aqui uma avaliação, aqui ó, tá até aqui ó. Para o momento atual, o RSI bater em 21, a gente tem que chegar em 168 pontos do S&P. Vocês acham que isso vai acontecer? De forma alguma, não vai derreter esse tanto de jeito nenhum. Então a outra coisa que eu percebi é que desde a perda do topo histórico aqui e derretendo até os 51%, ele chegou aqui mais ou menos nessa região entre essas duas médias. E se nós chegarmos, vamos pegar aqui os dois pontos que a gente poderia chegar mais ou menos nesse gráfico. Perdendo aqui do topo histórico, derretendo 53%, mas 57, né? Quase 60. A gente chegaria próximo à média azul. 57%. É plausível? Talvez sim. Depende da extensão, né, da crise. E se a gente chegar nesse aqui, ó, olha para vocês verem que interessante. Onde eu coloquei lá que perdeu, né, o topo histórico, e aí aonde voltou o mercado a crescer novamente, olha aonde que a linha está nesse momento, aonde chegou lá atrás. E para a gente chegar nesse patamar, olha, é quase 70%, 67% de queda do S&P. Ou seja, bateria o recorde lá de 2009 que derreteu 57%. Então tudo é possível. O mercado é soberano. Mas eu não acredito que chegue nesses patamares, não. Se acontecer isso aqui nesses patamares e o mercado cripto correlacionado do jeito que está com o S&P, né, Bitcoin vai praticamente voltar quase que a estaca zero se acontecer um negócio desse aqui. Então eu acho muito difícil que aconteça. Pode acontecer? Pode. Né? Mas o tempo é o senhor da razão. Uma outra coisa que eu achei interessante observar aqui é que nesse momento a gente vê diferenças nessas crises. Essa crise aqui, o que aconteceu? Foi uma crise dos bancos, do sistema privado. Ia arrebentar com a economia globalmente. E aí os governos passaram a dar o suporte a esses bancos, comprar, né, títulos, se endividar para salvar esses bancos. E aí esse endividamento ele está chegando e apertando o calo dos governos no longo prazo. E hoje a gente vê a situação seguinte, né? Do Covid a gente caiu aqui, nem no Covid, né? Que derreteu assim lindamente, derreteu como derreteu lá atrás. No Covid aqui, ó, caímos 35%. 35%. Nós, na situação atual, ainda nem chegamos nesse estágio aí dos 35% do Covid. E aqui, imprimiu dinheiro lá atrás, lá em 2008.
Agora tornou a imprimir dinheiro, sendo que, acho que, se eu não me engano, 25% dos dólares em circulação no planeta atualmente foram impressos de 2020 para de março de 2020 para cá. E aí a gente tem agora essa recessão aqui. Estamos, né, vivendo aí a inflação, hiperinflação, comendo solto mundo afora. Os governos aí com os juros baixos, tendo que elevar esses juros para tentar conter essa inflação. Então é um cenário completamente diferente daquele lá de trás. Lá o governo se endividou para poder salvar empresas privadas. Agora o governo está com dificuldades para controlar a inflação e não tem mais o mecanismo de imprimir dinheiro, porque se ele imprimir dinheiro vai aumentar mais ainda. Se ele aumentar a base monetária dele, vai aumentar mais ainda a sua inflação. E aí eles estão numa sinuca de bico aí para tentar sair dela. E para terminar, colocar duas cerejinhas no bolo, temos a guerra da Rússia com a Ucrânia, e essa guerra concomitantemente está levando a uma crise energética na Europa, que entrou na onda aí do politicamente correto, do mundo bonitinho, mundo ESG, desligaram várias usinas nucleares e aí estão refém aí do gás natural da Rússia. E a Rússia está fechando a torneirinha para eles lá e o bicho está pegando. Mas eu tenho uma visão, né, otimista disso aí, que eu não creio que chega a tanto, igual foi lá atrás, igual eu falei. Um outro fator que eu vi que me chamou a atenção é o seguinte: isso aqui também é um momento diferente. Temos aqui o DXY, né, o índice dólar, a valorização do dólar no mundo. E se a gente pegar no período da crise do subprime aqui, a gente vê que desde 2005, o índice dólar ele vinha caindo. Então o dólar estava desvalorizado comparando com as moedas mundo afora. E agora, nesse momento dessa crise, a partir de janeiro de Então aqui para vocês verem na crise aqui do coronavírus, ó, subiu o índice dólar. Aí jogaram aquela tonelada de dólar no mercado, aí o índice dólar caiu. E aí, a partir de janeiro de 2022, que fizemos o topo dos mercados, vimos aqui o dólar fazer o seu pivô de alta. O índice dólar fez aqui o seu pivô de alta e foi embora, rompeu aqui ó, resistências históricas, tá? E foi embora. Então a gente vê que é um momento diferente. É um momento diferente. O dólar está se valorizando globalmente. Por que o dólar está se valorizando globalmente? Apesar de ter aquela coisa, imprimiu dólar, né, toneladas aí, né? Chegou na base de trilhões de dólares. E isso leva à expansão da base monetária, leva à inflação. Aconteceu? Aconteceu. Porém, temos a guerra lá da Rússia e da Ucrânia, embargo, né, de países, a União Soviética. Estou com a cabeça na década de 90 ainda. Embargos à Rússia e o mercado de petróleo também afetado, porque a Rússia também é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo e ao lado dos países do Oriente Médio. E os Estados Unidos embargou
transações, né, o SWIFT, né, que fazem as transações interbancárias internacionais, excluiu a Rússia do SWIFT. E aí, com isso, os Estados Unidos ele está vendo a moeda dele se fortalecer globalmente, apesar da inflação. E não pense que nada é por acaso, não. Isso é muito bem pensado pelos parasitas estatais que estão no comando. Que agora com os Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia em guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos viram que guerra é um excelente negócio. Eles ganham dinheiro como nunca na vida quando tem guerra. A guerra para eles é boa, desde que eles não estejam na guerra. Porque quando eles estão envolvidos diretamente na guerra, aí é altamente deficitário para eles, né? Vide aí o que eles aprenderam na história, com a guerra lá do Vietnã e com a guerra aí no conflito lá no Golfo Pérsico, né? A guerra do Golfo lá com o Iraque na década de 90 e também as invasões lá, né, no Afeganistão para controlar o Talibã. Então a guerra, os Estados Unidos já viu quanto tem guerra e ele não está envolvido diretamente na guerra, isso é altamente lucrativo para ele. Então isso explica também a valorização do DXY. E uma coisa interessante que a gente pode observar no gráfico aqui do DXY é se a gente colocar aqui o Bitcoin e ver, a gente voltar aqui no tempo aqui, a gente vê nos primórdios aqui do Bitcoin que DXY caindo, subindo, lateralizando, não influía em nada no preço do Bitcoin. Bitcoin seguiu aí, ó, totalmente alheio ao DXY durante um bom período. Só que a partir aqui de março, abril de 2017, começou a ocorrer uma relação mais próxima do DXY com o Bitcoin, com o mercado cripto em si. Acredito eu, por quê? A entrada de grandes institucionais no mercado. Que antes o mercado do Bitcoin era feito por entusiastas do Bitcoin. E o pessoal foi vendo aquela moedinha de internet, aquela brincadeira de nerd, valorizando assustadoramente, então eles cresceram o olho. Opa, eu quero participar disso aí também, eu não quero ficar de fora disso não. E esses institucionais passaram a participar desse mercado. E aí a gente vê que quando o DXY cai, começa a cair, o Bitcoin começa a subir. E a partir do momento que o DXY começa a subir, o Bitcoin entra em tendência de baixa. O famoso inverno cripto. E é plausível, porque são as pessoas saindo do dólar e injetando dinheiro no Bitcoin. O dólar perdendo seu valor. E o Bitcoin valorizando. E aí o Bitcoin faz o topo do mercado, todo mundo quer resgatar seus lucros. E aí eles começam a trocar os seus Bitcoins por dólar. E aí o dólar começa a ter uma procura grande, a valorização do dólar. O dólar começa a subir e Bitcoin caindo. Até que começa novamente o dólar cair, o DXY cair, o Bitcoin retomar a tendência de alta dele. E aquilo que nós falamos, a partir de março, você tem injeção de trilhões de dólares no mercado. Olha a porrada que o Bitcoin dá de março de 2020 até o topo. Março de 2021. E aí o DXY, ó, novo fundo. Aí o DXY começa a subir. Quem que cai?
Bitcoin. E aqui foi um dos poucos momentos em que nós vimos. Aqui que é negócio, né? Se o cara é grafista, ele já tinha mais ou menos essa noção da correlação do Bitcoin com o DXY. Se o DXY cai, o Bitcoin sobe. Se o DXY sobe, o Bitcoin cai. Aí ele vê um movimento desse aqui: Bitcoin subindo, DXY subindo junto. Cara, opa! Alguma coisa de errado aí tem. E aí, quando ele rompeu esse topo aqui, fez esse outro topinho aqui, todo mundo ficou no frenesi, achando que ia chegar naqueles famigerados $100 mil. E aí a gente não chegou, fez um topinho e aí o mercado derreteu e entramos no inverno cripto. E o Bitcoin começou a cair e a XY simplesmente seguiu a sua tendência de alta, na qual estamos ainda no momento. Então, a gente vê o seguinte, ó, a gente vê aqui DXY para o mercado cripto começar a sua retomada de alta, vai ter que acontecer justamente isso aqui, ó. Chegarmos, fazer um topo e aí o DXY começar a recuar com força. E aí o mercado cripto recupera. E uma coisa que eu observei também no DXY, ele vem já há algum tempo numa tendência de alta, fazendo caixotes. Aqui, desde que ele derreteu aqui, ó. Aqui nós temos um outro momento de crise. Aqui, ó, a gente via o DXY, ele vinha numa tendência de alta histórica aí. Né, lateralizou um período aqui, ó, que eu quero mostrar. Após uma desvalorização, ele lateralizou um grande período, andou de lado aqui nessa faixa aqui, ó, entre os 107 e 77, ele veio andando de lado aqui, rompeu, fez uma tendência de alta, né? Começou a entrar na tendência de alta, e aí quando ele entrar na tendência de alta, nós tivemos aqui o estouro da bolha.com, das empresas de tecnologia, onde quando você teve esse rompimento, que empresas como a Amazon chegou a cair 95% na bolsa norte-americana lá no S&P. E aí tivemos essa queda expressiva no DXY e aí ele começou a lateralizar. E aí ele lateralizou até romper e fazer um novo caixote aqui. E aí ele ficou nesse caixote, preso nesse caixote aí, praticamente aqui, ó, de 2015 até agora, 2022, 7 anos encaixotado aí. Vocês lembram lá do S&P, que foi mais ou menos uns 6 anos para voltar a tendência de alta no S&P? Aqui, ó, o DXY ficou 7 anos enjaulado aí, ó, nesse range lateral. Agora ele vai andar aqui e acredito eu que ele deve estabilizar mais ou menos, né, por aqui. E aí a gente vai ver, depois que ele estabilizar, ele andar aqui lateralmente e ter uma queda até o mercado cripto retomar a sua alta, assim como os mercados tradicionais aí. Voltando no gráfico do S&P, já que nós falamos aqui da bolha.com, vamos ver mais 2 momentos de crise, além dessa do subprime e essa que a gente vive atualmente. Vamos ver aqui a crise do estouro da bolha.com. Aqui no estouro da bolha.com, do rompimento do topo histórico,
até o fundo. Derretemos aí 50%. Desde o estudo da bolha.com. Então, né, você vê que a crise do subprime, né, como eu falei, eu acredito que seja a maior crise pela qual o S&P tenha passado em sua história. E aí, desde que tivemos aí o rompimento da bolha.com, nós levamos aí de março de 2000 até outubro de 2007 para o mercado tentar voltar ao mercado de alta. E aí o que acontece aqui? Quando o mercado volta a patamares para poder retomar a alta, crise do subprime. E aí mergulha novamente aqui em uma crise. E aí, se a gente for considerar o período aí de estagnação, então ele vem de março de 2000 até aproximadamente maio de 2013, ou seja, 13 anos. Por isso que o S&P andou como ele andou, que a gente viu até pelo registro das médias aí, que ele abre bem as médias aí, comparando com as outras altas. Por isso que ele deslanchou, ele ficou 13 anos desde o rompimento da bolha.com, ia conseguir voltar à alta, mas veio a crise do subprime, e aí ele deslanchou. E ele abrindo aqui, ele não... Para mim, né, devido a ele ter aberto essas médias aqui, ele não vai buscar esses patamares mais profundos, igual ele buscou lá atrás, que as médias estavam bem juntinhas. E aí ele dá um mergulho. E aí quando ele mergulha, ele vara essas médias todas aqui para baixo. Aqui na bolha.com ele estava com as médias um pouco mais separadas, igual a gente está no momento aqui. Né? Mas se a gente chegar mais ou menos nesse patamar da bolha.com, né, que é um pouco abaixo da média roxa aqui, chegaremos a quanto? Podemos chegar em torno de 50% mesmo, os mesmos 50% da bolha.com. Então a gente vê essas semelhanças que ocorreram lá atrás. Por isso que eu falo que é importantíssimo. Se a gente quer entender o presente, traçar, né, um possível plano para o futuro, a gente tem que aprender a olhar para o passado para poder ver esses movimentos que já aconteceram e lembrar que tudo no universo é cíclico. As coisas, né, se repetem, os acontecimentos. E aí a gente vê essas coisas no S&P acontecendo e vai ligando a chavinha, né, gente? Um outro período também que eu queria destacar é a crise que houve aqui, ó. Entenda as diferenças entre a crise global atual e a de 2008. Então, para a gente ver muitas vezes o que eu falo aqui muito nas lições do estoicismo aqui, a gente focar no longo prazo, não nos perturbarmos com o ruído momentâneo que acontece e nos importar com aquilo que está sob o nosso controle. E aquilo que é externo,
que não está no nosso controle, no nosso comando, a gente deixa fluir, a gente faz a nossa parte. Fazemos aquilo que está no nosso alcance, aquilo que nós temos domínio, aquilo que nós controlamos. E aí a gente vai ver aqui essa matéria, ela é de 15 de setembro de 2011, mas vejam se lembram vocês de algum momento, né, que o S&P passa, ou já passou. A economia mundial mal se levantou da queda em 2008 e já começa a cambalear. A crise que se avista agora no horizonte é a mesma que a anterior, é um reflexo dela ou é totalmente nova? Afinal, quais são as semelhanças e diferenças entre a crise de 2008 e a de 2011? Então, primeiro ponto, 2008 uma crise, 2011 nova crise, um curto período de tempo. Tivemos o Covid em 2020 e agora essa crise em 2022, em um curto período de tempo também. E aí fala que os analistas concordam que as duas crises certamente não são isoladas. A crise global do momento é uma continuação, até mesmo um efeito colateral da crise de 2008. Mas elas têm sim diferenças fundamentais. A grande diferença é que há 3 anos o centro da crise eram os bancos americanos e europeus, ou seja, o setor privado, e desta vez o fantasma ronda os governos. Aquilo que eu já destaquei. Aqui explica a questão da crise do subprime em 2008. E aí o fator que, né, para salvar esses bancos, essa crise, os governos se endividaram, né, para evitar que os bancos quebrassem e houvesse um possível maior dano à economia mundial. Os governos fizeram as operações de resgate, injetando recursos públicos nas instituições bancárias. E esse dinheiro que foi usado para salvar os bancos foi o principal motivo do alto endividamento dos governos. Então, só que a economia ela não cresceu na velocidade que se esperava. E com isso, o remédio de salvamento dos bancos surtiu apenas seu efeito colateral, mas não resolveu o problema em si. E aí fala que agora a situação é menos ruim. Não falta crédito, né? Tem crédito no mercado. Só que, por outro lado, agora os estados já estão com juros bastante baixos e os governos não contam com a opção de abaixar os juros para ajudar a economia. Isso lembra vocês alguma coisa? Algum momento que a gente passa, que a gente vive? Ou seja, juros baixinhos, não tem como mais abaixar os juros para estimular a economia, e aí agora os governos têm que subir os juros de mercado para poder controlar essas inflações espalhadas por lá fora, essas situações. Mas, né, e aí fala, né, a questão da diferença entre a crise nos Estados Unidos e na Europa, e aí a gente passa a entender por que o DXY dispara, por que mesmo com crise o dólar se valoriza frente à cesta de moedas global. Que aí fala o seguinte, que pela teoria econômica, um país que tem dívida em sua própria moeda tem risco de moratória muito baixo, ou seja, de calote. Porque o país ele pode decidir emitir mais moeda, como algum país aí fez, para pagar sua dívida, ainda que isso eleve um pouco sua inflação. Olha para vocês verem como que essas coisas são totalmente orquestradas e pensadas pelos governos e seus parasitas. Nesse caso, os Estados Unidos levam grande vantagem em relação à Europa. Nos Estados Unidos, 100% da dívida pública é em dólar. E o próprio país é responsável pela emissão de moeda. É o dono da imprensa. Já na Europa, os países fazem suas dívidas em euro e a moeda é emitida pelo Banco Central Europeu. Então teve muita gente que questionou a Inglaterra com o Brexit.
A Inglaterra de nunca ter aberto mão da libra esterlina em favor do euro, porque todo mundo aderiu ao euro, ó, tá aí pagando o pato aí agora. Porque agora os governos não têm mais a impressora na mão para poder emitir dinheiro, mas sim o Banco Central Europeu. E aí dá um exemplo aqui que a Grécia, por exemplo, tem muito mais dívida, né, do seu PIB do que a Alemanha. Então a Grécia ela precisa ter uma política fiscal diferente da Alemanha, por causa do endividamento do PIB. Só que é a mesma moeda na Grécia e na Alemanha, é euro, eles fazem parte da comunidade europeia. E aí, da União Europeia, e é a mesma taxa de juros. A moeda é a mesma e a mesma taxa de juros. Só que aí não tem como fazer políticas diferentes para endividamento diferente, porque são moedas iguais. Teria que, né, imprimir dinheiro, no caso, aí, ou sei lá, restringir dinheiro para tentar sair disso daí. E aí fala que uma solução sempre cogitada em períodos de crise é inflacionar o país para diminuir a dívida nominal em proporção do PIB. Fala que essa tática é feita, né, feita nas décadas de 40 e 50, ocorre como consequência de um período prolongado de crescimento. O que nós tivemos entre 1940 e 1950? A Segunda Guerra Mundial. Foi onde os Estados Unidos emergiu como potência, ganhou dinheiro como nunca. É aquilo que eu falei, eles viram que a guerra é muito boa, principalmente se eles não participarem ativamente dessa guerra. Então, naquela época, os Estados Unidos era o celeiro industrial do mundo e o crescimento, junto com a inflação, permitiu que a dívida rapidamente diminuísse. Agora, não há esse horizonte para a economia americana. No caso europeu, a situação é ainda mais preocupante, talvez porque a ideia de uma solução da crise hoje passa também por um ajuste fiscal prolongado. Mas o peso do setor público na Europa é muito maior e poderá significar um desmantelamento de longo prazo do famigerado estado de bem-estar social que está em voga, todo mundo clama por isso, o estado inchado e cada vez maior, um monte de burro, mundo afora, né? Quer que o governo seja o paizão, né? Seja o protetor, o provedor de tudo e de todos. Não nos parece uma transição simples nem fácil de fazer em forma relatória. E agora, para agravar a situação da Europa, agora tem a crise energética lá e a guerra lá da Rússia e Ucrânia comendo solto lá. Então fala que os investidores tinham expectativas de que fosse criado bônus em comum na zona do euro, parará, as políticas fiscais, né, que aí fariam uma maior integração da região, rigor nos gastos públicos, como forma para recuperar a confiança dos mercados diante da crise financeira atual. Ou seja, era uma crise, né, complicada. Pelo que a gente viu aqui, em 2011 o pessoal devia estar arrancando o cabelo como o pessoal está arrancando agora. O único cenário, né, de diferente que eu vejo é a guerra estourando lá. Mas, como eu mostrei aqui, já falei, é totalmente orquestrado e pensado essas coisas, não é à toa. E vamos ver o que aconteceu. Falava que os mercados levaria tempo para recuperar, né, que não tinha mais para onde ir, não tinha mais como abaixar juros, parará. O que aconteceu? Tivemos aqui a queda em 2011 aqui, ó, do topo até o fundo. Foram 154 dias, né, de maio a outubro. 5 meses, praticamente aí. E vida que segue. Vamos, né, continuar a nossa vida tranquilamente, aquilo que a gente fala, né, Baster fala isso demais. No momento de crise, o que a gente faz? Nada. Trabalha, aporte, estuda. Trabalha, aporte, estuda. E deixa o tempo.
fazer o papel dele. Então, a análise que a gente tinha para trazer aqui do S&P, do mercado tradicional, né, era essa. Vamos passar para o nosso momento filosófico aqui, para a gente poder encerrar o nosso vídeo. Esse está se alongando um pouquinho mais, mas é para a gente poder esclarecer melhor esse momento aí que a gente vive. Ah, só voltar aqui que eu estou lembrando aqui, para confirmar para nós aqui que, né, não devemos nos preocupar tanto com o momento que vivemos. Deixa eu subir aqui o RSI. Vou traçar aqui uma linha do RSI aqui, 50. Aí o que a gente tem? O RSI, diferentemente do que o pessoal utiliza, que o pessoal vem, não, entrou aqui no vermelho, é sobrevendido, compra. Entrou aqui no verde, ou melhor, rompeu aqui abaixo da zona vermelha, é sobrevendido, compra. Passou aqui da área verde para cima aqui, é sobrecomprado, vende. É o seguinte, quando o mercado entra em tendência de alta, aqui no gráfico mensal não aparece tanto não, a gente vê nos gráficos de tempos menores, do diário para baixo principalmente. Quando o mercado entra em alta, isso não funciona. Quando a gente entra em tendência, não funciona quando entramos em tendência. Por quê? Vamos pegar aqui a tendência de alta aqui de 2020. Quando ele entra numa tendência de alta forte, esse aqui até que está respeitado. Ah, porque isso é o S&P, não é do Bitcoin. Bem que eu tô vendo, mas o que tá dando de errado aqui que não tá mostrando? Vamos aqui no Bitcoin. Deixa eu tirar esses desenhos aqui. Então aqui, ó, quando a gente entra numa tendência acelerada de alta, ele fica aqui oscilando aqui, ó, o mercado continua subindo e ele fica aqui na região sobrecomprada aqui, ó, há algum tempo. Da mesma forma que na tendência de baixa, acelerada, ele fica aqui sobrecomprado, sobrevendido, aqui ele fica sobrecomprado na tendência de alta e na tendência de baixa ele fica sobrevendido um grande período. Então, ele acelera o movimento acima dessas zonas. E aí o que acontece? O RSI é o seguinte, acima da banda de 50 é tendência de alta. Abaixo da zona de 50 é tendência de baixa. E a gente vê isso claramente no gráfico. Aí a gente vê aqui, vamos voltar lá na crise.
Aqui, ó. Covid. Quando começa a cair, ó, rompemos aqui os 50 do RSI. Até que chega na situação aqui de sobrevendido. Ah, bateu no sobrevendido. Tuf, vou comprar. Vai lá, trouxa, compra. Comprou aqui no sobrevendido, entrou no sobrevendido e comprou? Você comprou? Derreteu aí mais 23%. Mais 23%. Por quê? Tendência de baixa. Abaixo do RSI de 50. E aí ele entrou na região de sobrevendido, a tendência acelera. E aí ele retorna acima dos 50 e voltamos à tendência de alta. Aí, ó, a região de 50 aqui, ela vai funcionar como suporte para a tendência de alta e resistência para a tendência de baixa. Aí, ó, ele vai testar como suporte, aí perde, né? E depois ele vai testar como resistência. Aí ela não segura, volta para cima, né? Rompeu aqui, ó, testou como suporte, resistência, e não segurou, ele vai embora. Tendência de alta de novo. Da mesma forma. Aí ele fica testando. E assim vai, sucessivamente. Voltando aqui para o gráfico semanal, a crise de 2000 mensal, vamos no mensal, estou no semanal, gráfico mensal que eu quero. Isso. Vamos lá, aqui ó, bolha.com. Rompemos a bolha, rompeu o RSI para baixo de 50, tendência de baixa, ó, o tanto de meses abaixo, ó, rompemos acima, volta a tendência de alta. Ó, tendência de alta retomada. Chegamos aqui 2008, crise do subprime, rompe o RSI, mergulha novamente para a tendência de baixa. Até aqui é rompido, testa, não segura, tem aqui um teste com resistência, segurou, voltou, perigava afundar um pouco mais, mas o mercado segurou, o pessoal estava comprando aí com força, rompeu. E aí, vai embora. Até que chega a crise de 2011, que a gente tratou aqui, ó. Ó, pra vocês verem como é que não foi nada essa crise de 2011, ó. O mercado preocupado na época, ó. Mercado totalmente preocupado, não tinha nada. Ó, fez um Vzinho aqui, a recuperação em V ainda, ó. E foi embora, tendência de alta novamente. Segue o baile. Até aqui, quanto que a gente passa para baixo de novo? Covid, março de 2020. Passamos para baixo do RSI. De novo, ó, recuperação em V, ó. Outra recuperação em V. E aí? Então aqui, ó, rompemos aqui a região dos 50. Ensaiamos a recuperação em V. Só que o mercado tá vendendo, tá batendo na venda assim assustadoramente. E aí brecou a nossa recuperação em V aqui, ó. E olha que a gente não caiu no RSI enquanto caiu no Covid aqui, hein? Então, a gente está no momento atual, se eu não me engano, com o RSI na casa dos 49. 49,9. Então, da ótica
pelo indicador do RSI aqui, por enquanto tá safe. Se segurar nesse patamar aqui, logo, né, segurar, já vem a recuperação da tendência aí. Então eu acredito, né, que estamos em setembro, né? Lateralizamos aqui em outubro, novembro, de dezembro em janeiro já deslanchar em nova bull run. É o que eu acho que pode acontecer. É o que eu acho. Agora, entre o que eu acho e o que o mercado vai fazer, é uma distância abissal. Agora vamos para o nosso estudo filosófico do dia. Como eu falei, vai ser bem curtinho. Eu já sabia que ia gastar um tempo considerável com isso aqui. O sucesso chega para os humildes e os pouco talentosos. Mas a característica especial de uma grande pessoa é triunfar sobre os desastres e os pânicos da vida humana. Sêneca, né, no livro Sobre a Providência. Então, é justamente aquilo que eu trabalho muito aqui no canal, né, bato nessa tecla, né, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O sucesso chega para os humildes e os pouco talentosos. Né? O sucesso chega para qualquer um. Tanto faz, né, se a pessoa ela é esforçada ou se às vezes ela não tem talento algum. Às vezes a sorte, que os romanos chamavam de fortuna, né, que é a deusa Fortuna, sorri para uma pessoa, né, menos talentosa. Às vezes o cara ganha na loteria, recebe uma herança de um parente lá distante que ele nunca viu lá e recebe uma fortuna de herança. Da mesma forma que às vezes mesmo na própria vida dele lá, ele, né, quantas pessoas você ouve falar que a pessoa, né, parece que ela tem um toque de Midas, né, que ela não empreende esforço algum, tudo que a pessoa faz dá certo, tudo ela prospera. O que é isso? É o sucesso chegando, é a fortuna, a sorte muitas vezes. Então a sorte ela sorri, né, para os humildes e os pouco talentosos. Também, além daqueles que se empenham. Também a gente sabe que tem aquelas pessoas que às vezes elas são aplicadas, se empenham, passam a vida inteira lutando e não conseguem progredir. E foi falta de esforço dela? Foi falta de empenho? Não. Pura e simplesmente a pessoa não teve a Deus, a fortuna, né, sorrindo para ele. Não quer dizer que ele é melhor ou que é pior do que alguém. Né? Fala, o sucesso chega para essas pessoas, os humildes e os pouco talentosos. Mas o que vai te tornar uma pessoa especial, uma pessoa grandiosa, é ter a capacidade de vencer, de triunfar nos momentos calamitosos, nos desastres e pânicos da vida humana. Então, o que vai, né, trazendo aqui para o nosso universo de investimentos no mercado cripto, o que vai trazer sucesso para você no mercado cripto, nos investimentos, o que vai talvez propiciar que você, né, tenha fortuna, que você tenha uma condição financeira boa para você e sua família, seja milionário, etc., seja qual o que você busca almejar, o que você almeja, né, de objetivo, você possa concretizar, o que vai diferenciar você dos outros e que você vai chegar e alcançar os seus objetivos é justamente você triunfar nesses momentos em que as pessoas estão em pânico, arrancando os cabelos, gritaria espalhada, né, desespero total. Ah, mas se eu comprar e se cair mais 50, mais 60, mais 70, aí é que a gente fala, vamos fracionar isso aí, vamos comprar devagarinho, vamos comprando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, faz cada qual o seu planejamento, que cada um sabe onde o calo aperta para cada um, o quanto cada um pode investir, o quanto cada um suporta, né, ver ali o seu dinheiro, né, derretendo aí nessa tendência de baixa aí.
vamos colocando os nossos aportes aí, plantando as sementinhas, regando com aguinha e, como diz Buster, trabalha, né? Planta a sementinha, aporta e estuda. Conhecimento nunca é demais, nunca matou ninguém. E deixa o tempo fazer o seu serviço. Porque o que vai fazer você, né, ter uma condição financeira boa, né, se você busca aí ser milionário, né, que faz você multiplicar seu patrimônio exponencialmente, igual essas tendências de baixa aí oferecem para a gente, não é você pegar essa tendência de alta linda e maravilhosa aqui e entrar nessa tendência aqui, que depois que ela já está bem estabelecida aqui, chegar no topo aqui, você vai fazer 221%. Você vai multiplicar seu capital aí, né? 2,2 vezes aí aproximadamente. O que vai fazer diferença para você é você pegar esse mercado quando tá derretendo, quando ninguém quer comprar. Quando ninguém quer comprar. Que aí você vai pegar e vai comprar aqui embaixo, aqui em 2020 ainda. Pera que tem mais ainda, mais queda ainda. Aqui, ó. O que vai fazer diferença na sua vida, meu amigo, aqui, ó. O que vai fazer diferença para você é você comprar aqui, no cúmulo do pânico, da gritaria, do desespero, e multiplicar seu capital aí, ó, fazer 1.850 vezes, não, desculpa, 1.850%, 1.800%, 1.000%, é multiplicar seu capital por 10, 15, 18 vezes. É isso que vai fazer a diferença para você. Então, espero aí que o vídeo tenha, né, agradado a vocês. Espero que possam aproveitar, se curtirem o vídeo e dar o joinha, compartilhem com os amigos de vocês, incentivem aqueles que vocês gostem, né, a inscrever no nosso canal, e nos encontraremos e nos vemos no próximo vídeo em breve. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima.